Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais uma gravação aqui no canal. Eu deixei aqui para vocês todas as marcações com essa etiquetinha amarela, mas eu vou deixar na descrição por parte que será mais fácil para vocês conseguirem acompanhar durante o vídeo, certo? Então, conforme a gente for gravando, eu vou explicando certinho qual é a parte que a gente já está, ok? Vamos iniciar a nossa costura com o bolso da parte de trás da nossa bolsinha. Nós vamos precisar aí desses dois cortes, tá? Lá na descrição tá separado como bolso traseiro. E lembrando que essas partes da frente, que é o tecido principal, vai estar estruturado na entretela fina, ok? Vamos precisar também de zíper e cursor. Agora, nós vamos pegar aqui essa parte de trás, onde vai o zíper, e aqui eu já estou com o meu zíper, não é necessário que você já coloque o cursor, aí eu já coloquei e já deixei ele preparado, mas é importante que você sele as duas pontas, né, de acabamento desse zíper na parte lateral dela aí, para que não desfie. Agora, eu vou pegar o meu tecido, lembrando que esse meu tecido aqui é a parte que tem 14 centímetros por 15 de altura, tá? Essa parte aí é a parte do tecido principal estruturado. Então, eu vou posicionar o meu zíper na parte superior, lembrando que essa medida da parte superior tem 14 centímetros, e vou passar um pesponto aí na pontinha. Passei o pesponto só para segurar, para fazer uma costura de segurança bem na pontinha. Agora, eu vou colocar o meu tecido de forro frente com frente. E agora eu vou posicionar ele certinho com o tecido de trás para não ficar torto e vou passar uma costurinha definitiva, que é aquela costurinha mais beirando aí o zíper. Exatamente conforme tá aí no vídeo. Passei essa costurinha de segurança, passei agora a costura definitiva. Agora eu vou desvirar o meu tecido e vou rebater uma costura aí de segurança nessa costura aí que acabamos de fazer, ok? Feita a costura de acabamento, ela vai ficar com esse pesponto na parte frontal. Agora, nós vamos repetir o mesmo processo na parte superior, tá? Pra gente conseguir completar esse bolso aí. Então, agora vamos pegar a outra parte, que é de 6 centímetros por 14 centímetros, tá? Que é a parte também, essa parte é o tecido principal também estruturado, de 6 centímetros por 14. Vamos aí colocar, sobrepor, né? É importante aí que você faça uma sobra nesse zíper para ele não ficar rente um com o outro e depois, na hora que você conseguir encaixar, ficar desigual. Mas não tem necessidade de estar certinho. Também vou passar uma costurinha de pesponto bem na pontinha para fazer uma costura de segurança para esse zíper não andar na hora que eu for fazer minha costura definitiva. E agora também vou usar o forro, que é de 6 centímetros por 14 centímetros, e vou colocar ele aí, ó. Lembrando que sempre os tecidos vão casar. Então, lá, ó, a parte da frente tá direito com direito e o forro também vai ficar direito com direito. Então, agora eu vou sobrepor ele, igualando lá com o tecido de trás e também vou passar uma costura aí definitiva, que é aquela costura beirando um pouco mais aí o zíper. Ele vai ficar dessa forma e também vou desvirar e vou rebater, fazer o mesmo processo que eu fiz aí na parte de baixo, tá? A gente vai fazer na parte de cima também. Vou pespontar na máquina, vou tirar o meu cursor agora para conseguir igualar uma costura com a outra. Tá vendo que tá desigual o tamanho de um lado e do outro? Então, agora eu vou abrir, destacar o meu zíper e vou encaixar novamente o meu cursor. Olha lá, encaixei meu cursor, agora eles estão certinhos, um de frente com o outro, né? Não está desigual a medida de cima e a medida de baixo. Vou tirar aí essa parte do zíper que ficou para fora, para eles ficarem mais iguaizinhos. E o mais importante de tudo, vou selar novamente com o meu isqueiro a parte do zíper aí, para ele não desfiar, ok? Agora, para finalizar essa parte do bolso, nós vamos preparar com o forro, tá? Nós vamos colocar aí frente de frente, esse tecido ele tem 14 centímetros por 21. Nós vamos sobrepor aí essa parte do bolso, lembrando que sempre é frente com frente, vamos colocar pontinha com pontinha e vamos passar uma costurinha nessa volta toda e vamos reservar essa parte aí pra gente começar a montar as outras partes da bolsinha. Aqui essa parte, ela tá na descrição como bolso frontal e a medida dela é de 14 centímetros por 18 centímetros. Para fazer esse design é bem simples, você vai pegar de uma dos lados
da altura de 18 centímetros. Vamos diminuir 2 centímetros de um lado e riscar de uma ponta a outra. É só uma queda de 2 centímetros para ele ficar com esse design. Vamos sobrepor aí a parte do forro, que é a mesma medida, e vamos colocar aqui, ó, frente com frente e passar uma costurinha de pé de máquina bem na ponta. Passada a costura, pezinho de máquina, a costura vai ficar dessa forma. Agora, nós vamos desvirar o tecido. Se você quiser utilizar o ferro para fazer o vinco corretamente, pode ser utilizado. Mas não tem necessidade. Você pode colocar também e fazer o vinco com a mão. Agora, vamos passar uma costura, pespontando aí, para fazer uma costura de acabamento nessa nossa peça. Vamos pegar a parte de trás dela, que é a parte da medida de 14 centímetros por 21, tá? No tecido estampado também e estruturado. Vamos posicionar esse bolso e passar uma costura de pesponto bem na pontinha aí para segurar esse bolso na parte da frente. Passamos a costurinha na volta toda, pespontada. Agora, nós vamos reservar essa parte. Então, a parte do bolso traseiro já tá pronta e do bolso frontal também. Agora, nós vamos para a parte da aba, tá? Esse acabamento que nós estamos vendo aí, as medidas são exatamente do porta-cartões. Então, aí eu vou pegar primeiro a parte maior, que é de 10,5 por 11 centímetros. Tô utilizando o tecido de forro. Vou dobrar ele ao meio, no sentido de 11 centímetros, tá? Vou dobrar ele e vou passar uma costurinha, deixando uma pequena abertura aí pra gente desvirar. Dessa forma, passamos uma costurinha, lembrando que o retrocesso é muito importante em todas as extremidades, tá? Tanto na abertura aí, para quando a gente for desvirar, não desmanchar. Fiz um pique também nas laterais. E agora eu também fiz um pique aí nos cantinhos, ó. Você vai com a tesoura até a próxima costura e faça um pique. E agora nós vamos desvirar essa peça, ok? Depois que a gente desvira, ele vai ficar dessa forma. Você pode passar ferro para sentar melhor as pontinhas. E vamos passar para as outras partes agora do porta-cartão. Vou pegar as outras duas medidas, que é de 10,5 por 10 centímetros. E vou dobrar elas também na medida de 10 centímetros. Vou passar uma costurinha pespontando somente as laterais, tá? Então, nas duas laterais só apenas, nós vamos passar uma costurinha e vamos desvirar. Vai ficar dessa forma aí. Então, passamos as costurinhas, lembrando sempre de fazer o retrocesso no início e no fim. E nessa parte aí de baixo nós não costuramos, tá? As partes de baixo não costuramos. Deixamos ela aberta para a gente conseguir desvirar. Vou fazer um pique também bem nas pontinhas, tá? Nas duas partes que eu fiz aí a costura, para ficar melhor o acabamento na hora que a gente for desvirar. Agora, nós vamos desvirar a nossa peça, tá? Aí, você pode utilizar uma tesoura, um hashi, algo pontiagudo para você conseguir desvirar bem certinho aí as pontinhas, tá? Aí, no meu caso, tô usando uma tesoura, que eu achei mais fácil, para as pontinhas ficar bem certinho aí para fora. Feito isso, nós vamos fazer nas duas partes, depois a gente vai passar o ferro também para sentar, e nós já vamos começar a montagem aí do nosso porta-cartão. Ó, agora já está pronto, nós temos as 3 medidas, lembrando que essa que tá fechada por completo, deixando só essa aberturinha, é a parte maior, tá? E as outras duas nós vamos utilizar aí, vamos dobrar ao meio e vamos fazer um pique bem no centro aí pra gente achar o meio dessa nossa peça. Lembrando que o pique é só na onde está a abertura, tá? Reservamos essa parte, agora vamos lá para as medidas de marcação pra gente fazer aí os portas-cartões. Então, o que nós vamos fazer? A gente vai dividir, vai primeiro fazer uma marcação de 6 centímetros para baixo e depois uma outra de 1,5, tá? Aí eu fiz 3 marcações, mas não são necessárias 3. Só 2 linhas já é o suficiente. Então, você faz uma de 6 centímetros para baixo e faz a marcação e mais uma de 1,5. Lembrando que é importantíssimo a gente também fazer a marcação do centro aí dessa peça, tá? Repare que eu coloco aí ele centralizado com a marcação do pique no meio. E aí, eu deixo uma marcação praticamente de 0,75, que é como se fosse o meio aí do 1,5, né?
Então, eu deixo a marcação e vou passar ele aí, ó, praticamente meio centímetro dessa marcação. Se você for lá na sua máquina, você consegue fazer um pezinho de meio pé de máquina. Olha lá como é que ele fica bem praticamente próximo à linha. E depois eu vou utilizar o outro para colocar em cima praticamente da minha linha de 1,5, ó. Tá vendo? É essa distância que nós vamos usar. Por isso que temos que fazer a marcação de 6 centímetros, depois uma de 1,5, tá? Que são 2 linhas necessárias. Aí, ele vai ficar dessa forma lá. Fiz a outra costura e a outra de baixo, por isso que ela fica aberta, porque não vai ficar aparente, tá vendo? Então, a gente só faz as costurinhas nas laterais para ela ficar nesse processo aí. E agora, nós vamos utilizar a última parte com a aberturinha para baixo, tá? Que é aquela aberturinha que a gente desvirou. E também vamos utilizar a medida de meio centímetro, ó lá, ó. Então, também posicionei ela no meio centímetro. Aí, nessa parte, não tá aparecendo a marcação, mas eu também fiz uma marcação bem centralizada aí nesse material de cima, para conseguir fechar ela certinha lá, para posicionar. Então, posicionei, fiz o pesponto também na volta toda, já para complementar e já está pronto. É importantíssimo que você siga todas as medidas para que o porta-cartão não fique largo e fique justinho conforme está aí na foto. Assim evita com que o cartão caia desse porta-cartão, ok? Feita a costura pesponto, é muito importante que você passe a ferro. E nós vamos passar aí agora, fazer a nossa curva. Eu vou utilizar, no caso aqui, um pirex, tá? Que é aquele pratinho que a gente utiliza normalmente para colocar a xícara, né? Então, nós vamos utilizar esse pirex, mas pode ser qualquer coisa que você tenha aí redondo, tá? Eu vou utilizar e vou fazer a marcação nas duas laterais. É bem facinho de arredondar os cantos, é importante que ambos os lados estejam, né, iguaizinhos. Olha lá a marcação como que ficou. E agora eu vou tirar com a tesoura bem em cima de onde tá o risquinho, vou cortar, pra gente conseguir fazer uma nova costura aí, utilizando frente com frente agora do forro desse material, pra gente conseguir concretizar a aba aí perfeita. Agora, nós vamos pegar a outra parte da aba, no caso aí, o meu forro, eu tô utilizando a mesma cor de tecido, tá? Então, vou colocar aí frente com frente. Ah, muito importante nessa parte, eu estruturei também a outra parte com entretela, tá? E vou passar uma costurinha na volta toda aí, tá? Lembrando que respeitando o pezinho de máquina, para essa curva ficar bem perfeita. E agora eu vou tirar aí com a tesoura o excesso. E já mostro para vocês como que ele vai ficar. Olha, vai ficar dessa forma. E a partir do momento que você tirar o excesso, você vai vir com pix, tá? Quase chegando próximo à costura. Vai fazer o pique na volta toda onde está a curva, que é muito importante, para que na hora que você for desvirar essa peça, ficar uma curva perfeita, com acabamento bem perfeitinho, ok? Olha lá, agora nós vamos começar a desvirar essa peça aí. Feita a costurinha, nós vamos passar um pesponto com margem de pé de máquina na volta toda para dar um acabamento. E já vamos achar o meio dessa nossa peça. Vou colocar aí, ó, pontinha com pontinha e vou achar o meio. E vou achar o meio também das minhas outras peças que a gente já terminou, né? Que é a parte do bolso frontal. Também vamos achar a parte do meio com meio. Vamos dar um pique. E também na parte de trás, que é do nosso bolso traseiro lá. Ele também vai precisar de uma marcação central aí. Também coloco pontinha com pontinha e faço um pique. Feito isso, nós vamos pegar agora a parte da aba. E a parte da aba é muito importante essa parte para que você não coloque ela numa posição errada, tá bom? Então, aí você, no caso, vai colocar pontinha com pontinha. E lembrando que, ó, a parte do cartão fica virada pra gente, tá bom? Feito isso, a gente passa uma costurinha de pesponto bem na pontinha aí, só pra segurar ele central. Se você quiser colocar um alfinete, é melhor na hora pra você conseguir costurar. Fiz a costura e agora eu vou pegar a parte do nosso forro, a parte de dentro dessa nossa bolsinha, que é a medida de 21 centímetros por 14 centímetros. E vou colocar ele frente com frente.
Feita a nossa costura, eu gosto muito de passar um pesponto nessa parte aí, para essa aba ficar melhor assentada. Então, ó, a gente dobra só a parte de onde tá a camadinha do nosso entretela e a gente dobra ela para baixo, tá? Que é muito importante para essa aba ficar bem posicionada. E na outra parte a mesma coisa. Então, a gente só deita a costurinha de baixo. E agora nós vamos posicionar aí, ó, frente com frente, tá? Lembrando que primeiramente nós devemos se preocupar com o encontro de costuras, que é o que? Entre o meu forro e o tecido principal, e no outro também o forro e o tecido principal, para ficar bem centralizado, o acabamento ficar bem perfeito. E nós vamos passar uma costurinha na volta toda. Então, olha lá, nós vamos encontrar costura com costura, lá, encontro de costura com costura, e vamos se preocupar primeiro com essa parte. Então, eu vou e coloco ou um alfinete ou um clipe para esses dois ficarem juntinhos aí, ó, conforme tá no vídeo, tá? É muito importante para essa peça ficar bem certinha. Então, eu venho, coloco um clipe aí, do outro lado a mesma coisa. Nessa hora, se você quiser encaixar aí uma alcinha de mão, você já pode encaixar, tá? Essa é a hora. No caso aí, eu quis fazer ela bem simples, sem alcinha, sem nada. Mas se você quiser encaixar uma alcinha, é nessa parte que a gente encaixa, tá? Na parte do principal e deixa ela pro lado de dentro, sem colocar nada pra fora, tudo pra dentro. Então, agora, ó, vou colocar pontinhas com pontinhas. Se você quiser alfinetar, pode. E se você quiser clipar, que nem eu fiz aí, também vou fazer. E agora, ó, deixei uma abertura aí de praticamente 4 dedinhos, tá? Essa parte nós não vamos costurar, é a parte que a gente vai deixar aberta pra gente conseguir desvirar a nossa peça todinha. E vamos passar uma costurinha, lembrando que tem retrocesso nos encontros sempre. Então, ó, fiz retrocesso em todas as pontinhas. E o retrocesso eu sempre saio com a pontinha pra fora, ó. Tanto na parte onde eu iniciei, como nas extremidades, ó. Sempre com pontinhas bem feitinhas com retrocesso. Vou dar um pique agora nessas extremidades, olha lá que legal. Por isso que é importante fazer aí o retrocesso, tá? Para quando a gente for fazer essa parte de acabamento, fica mais facinho pra gente desvirar. Então, ó, fiz a costurinha ali. Vou fazer também nas outras pontas, que é importantíssimo. E agora nós já podemos desvirar essa nossa peça. Desvirado o tecido todinho, toda a nossa peça desvirada. Olha só a importância de fazer o acabamento com acabamento. Elas se encontram e fica uma peça bem caprichosa. Então, agora nós vamos fazer um vinco aí na parte do forro e vamos passar uma costurinha pespontando, ou se você quiser fazer o pontinho invisível, fica à vontade. Feita a costurinha, vou colocar o meu forro agora lá pra dentro, porque ele já está com acabamento. E já tá praticamente pronta a nossa bolsinha. Agora é só a gente encaixar ela bonitinho, passar ferro para tirar todas as marcações e posicionar para colocar aí o nosso botão, tá? Lembrando que o botão que eu coloquei aqui é um botão imantado, então você vai precisar de um balancinho e de uma matriz correta para você colocar esse ímã. Colocado, ela já está prontinha. Espero que você tenha gostado do vídeo, é muito importante que você nos siga e ative o sininho lá para notificação, para todos os vídeos que a gente postar aqui, você seja notificado para assistir de primeira mão, tá? Muito obrigada pela sua audiência até aqui e até a próxima.